Hoje é dia 23 de agosto de 2020. Eu sou o Dr. João Fanucci, médico pediatra há 40 anos aqui no sul de Minas. E nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito comum nas consultas de pediatria, que é a febre do dente. A Associação Americana de Pediatria recentemente publicou um trabalho, uma revisão, para mostrar que a ciência tem certeza que não existe essa febre do dente. Tá? Então, até tem muitos pediatras até que falam sobre a febre do dente. Muitas avós, bisavós foram passando para as avós, passando para as mães, e até hoje pegam no consultório todos os dias a criança que chega entre 4 e 6 meses de idade, que está tendo uma febrinha e que a avó insiste em dizer que é a febre do dente. Então, é importante dizer que essa história surgiu nas décadas passadas, porque as pessoas não conheciam as viroses, não conheciam os vírus, não conheciam as infecções virais. Então, a infecção viral, quando a criança adquire a infecção viral, dá vômito, dá diarreia, e passa 4, 5 dias, ela cura espontaneamente com a própria imunidade dela. E quando isso coincide com o rompimento do dente, as avós, as mães, acabam acreditando que essa febre, essa diarreia foi causada pelo rompimento da dentição. O dente só provoca irritabilidade, a criança fica irritada, fica chorona, fica enjoadinha, fica mais bravinha que de costume, dormindo mal, mas nada mais que isso. A partir dos 4 meses, a criança ela aumenta a produção de saliva, a saliva fica mais fluida e ela aumenta essa produção de saliva naturalmente a partir de 4 meses, até 6 meses, principalmente com a introdução dos outros alimentos com 6 meses. Ela precisa da saliva para ajudar na digestão. E a partir de 4 meses, ela começa a fase oral. É uma fase que a criança conhece o mundo através da boca. Ela sente prazer pela boca. Então tudo que ela pega, ela põe na boca, ela morde a mão, ela põe o pezinho na boca, ela pega um objeto, ela põe na boca. Isso é a fase oral, que coincide exatamente com esse aumento da produção de saliva. E quando isso ocorre e um dente rompe, ela recebe essa informação de que aquilo ali é provocado pelo dente. Não tem nada a ver com o dente e é importante que as mães saibam disso e passem a acreditar que não existe essa febre do dente, pois eu já peguei casos muito graves no consultório de febres que foram esperando para levar ao médico, e quando levaram ao médico já era uma coisa muito grave, muito mais difícil de tratar, podendo até evoluir mal, como um caso que eu vou contar para vocês. Essa febre em criança, o primeiro pico febril não precisa correr no médico, aguarda. Segundo pico febril, verifica o intervalo que foi, a intensidade dessa febre. A partir de 24 a 48 horas da febre, aí tem que levar ao pediatra se continuar tendo febre, para poder investigar a causa dessa febre e não acreditar na febre do dente. Tá? É importantíssimo isto e a gente nota que continua ainda as pessoas acreditando muito nisso. Eu tive um caso de uma criança da zona rural de Cambuí, há cerca de 20 anos atrás, em que a criança era acompanhada mensalmente no consultório, já estava com 6 meses de idade, sempre muito boa a condição da criança, o crescimento ótimo, o desenvolvimento excelente, mãe cuidadosa, a criança sugando leite materno, uma criança com ótimas condições. Mas, aos 6 meses, ela começou a ter um quadro febril. Teve febre alta no primeiro dia, a avó falou para a mãe, não leva no médico, ela queria já trazer no consultório, estava acostumada com a gente, com o pediatra, já queria trazer.
E a avó não deixou, falou, não, essa criança está tendo febre do dente, os meus filhos todos tiveram febre do dente, então não precisa levar ao médico, não leve ao médico, vai gastar dinheiro à toa levando ao médico, para que ir lá na cidade, gastar dinheiro, sendo que isso aí é uma febrinha do dente. No segundo dia, essa criança apresentou um quadro de erupções cutâneas, um monte de pontinhos vermelhos no corpo, uma febre mais alta, mais intensa, e a avó, mais uma vez, falou, não, o dente dá isso, quando vai romper dente dá grosseirinho no corpo mesmo, dá até assadura na criança, então é o dente, não precisa preocupar que é o dente. No terceiro dia de febre, a criança convulsionou em casa, teve uma crise convulsiva, eles saíram correndo, desesperados, foram até o hospital, ao pronto-socorro municipal, e lá no pronto-socorro pediram para me chamar para poder avaliar, que eu era o pediatra da criança já há um bom tempo, não havia pediatra no pronto-socorro naquela época. Eu corri no pronto-socorro, verifiquei que a criança estava com todos os sinais de uma meningite. Tinha abaulamento da moleira, a fontanela estava elevada, tinha rigidez já de nuca, era um quadro fazendo uma meningococcemia, que é o quadro mais grave da meningite, que é esses pontos vermelhos no corpo. Eu peguei essa criança e aqui não tinha, como o laboratório ainda não fazia exames de líquor, eu colhi o líquor da criança, coloquei a criança no meu carro, também não existia ambulância, isso aí eu tenho mais de 25 anos. E eu coloquei no meu carro, junto com a mãe, corremos para o Hospital Samuel Libani em Pouso Alegre, chegamos lá, fizemos o exame laboratorial e confirmou o quadro de meningite meningocócica grave, do tipo B. E a criança, infelizmente, veio a óbito. Ela morreu, essa criança, com a famosa febre do dente. Aí a família ficou desesperada com essa situação. E no outro dia, eu estava no consultório, a avó dessa criança foi lá no consultório, eu no arrobo da minha juventude ainda, sem compreender bem os problemas emocionais, a situação de um avô, que hoje eu já sou avô, sei como é que é a situação, ela veio me perguntar por que a netinha dela tinha morrido, o que tinha acontecido que a netinha dela tinha morrido. Eu expliquei para ela que era uma meningite e que a culpa seria dela, de não deixar trazer ao médico uma criança que estava com meningite, falando que era febre do dente. Essa senhora ficou muito triste, muito chateada, eu causei essa tristeza a essa família, que eu me arrependo até hoje da forma como eu conversei com ela. E até hoje eu cruzo com ela no supermercado, nas lojas, até no consultório, porque eu cuido dos outros netos dela todos hoje, e de outros parentes dela, e ela sempre não me encara, ela foge com os olhos, ela evita o contato comigo, porque eu acho que quando ela me vê, ela lembra da situação toda que a família viveu, por causa, trazendo talvez uma tristeza, um remorso por não ter corrido com a criança logo no início. Tá? Então, é uma situação triste, jamais eu faria isso de novo, hoje eu entendo a situação, mas eu estava muito triste de perder uma criança tão saudável por uma doença que, se tivesse sido diagnosticada 3 dias atrás, poderia ter salvado. Então, minha gente, eu quero deixar para vocês essa mensagem. Se alguém falar para vocês que a febre que teu filho está tendo é febre do dente, não acredite. Vá atrás de diagnóstico. Tem que saber por que está tendo febre e não que é do dente. Tá? Mesmo que seja um profissional médico que fale para você que é febre do dente, não confie nesse diagnóstico. Procure ouvir uma segunda, terceira opinião. Alguma razão tem, e a principal razão de febre em crianças de 6 meses de idade é infecções virais ou bacterianas, além de reações de vacina, que também é um processo infeccioso, mas provocado pela vacina. Então, quero deixar aqui esse vídeo, para que daqui para frente vocês repassarem essa informação, para que as mães não acreditem na febre do dente. Tá? Febre tem causa e tem que ser encontrada logo de início para ter um diagnóstico e um tratamento adequado. Se você gostou do vídeo, clique no like,
siga a minha página do Facebook, se inscreva no meu canal do YouTube, porque estaremos sempre aqui fornecendo informações importantes para que os pais cuidem cada vez melhor dos seus filhinhos. Muito obrigado.